bem? Sejam bem-vindos ao meu canal. Dará! Pra quem tá chegando aqui agora, assista um vídeo anterior onde eu falo um pouquinho mais sobre radiestesia. O vídeo de hoje vai ser uma continuação desse vídeo e aqui eu vou direto ao ponto. Como programar o pêndulo para responder perguntas do tipo sim ou não. Primeiramente, essa técnica requer paciência, treino e prática, mas esse processo talvez seja mais rápido para quem já pratica meditação. E só lembrando que antes de fazer qualquer avaliação com pessoas, a gente precisa primeiro treinar bastante e estudar muito. O que é importante saber antes de começar? Primeiramente, a gente não pode usar nenhum acessório na mão que segura o pêndulo. Então, sem anel, sem pulseira ou bracelete. O segundo ponto é que a gente precisa de um local calmo e preparado e a mesa deve ser limpa e sem nenhum outro objeto. Alguns conselhos que eu vou dar antes de começar a explicar a técnica. O pêndulo deve ser segurado com o polegar e com o indicador, sem apertar muito. Esses dois dedos possuem polaridades opostas, criando um ponto neutro no toque do cordão. Pescoço, ombro, braços, cotovelo, punho devem estar relaxados, livre de tensões, já que a tensão física interfere sensivelmente no resultado. Agitação mental, pressa, preocupação, estresse são inimigos da radiestesia. A gente não deve trabalhar com radiestesia se estiver sob efeito de medicamentos calmantes, álcool ou outras drogas. Sempre antes de começar, a gente deve limpar o pêndulo, se proteger e limpar o ambiente energeticamente. Os braços e pernas do radiestesista, assim como da pessoa com quem a gente está trabalhando, devem estar descruzados. A gente não deve emprestar jamais o nosso pêndulo, já que a energia da outra pessoa fica remanescente. Após usar o pêndulo, a gente deve limpá-lo, limpar o ambiente, nos limpar energeticamente e limpar a nossa mente. Tenha muita paciência, disciplina, persistência e consistência. Pratique bastante e crie confiança com a prática. E crie seu próprio método fazendo anotações, comparações e experiências. Trabalhar com o pêndulo pode ser bem cansativo e exaustivo, então não exagere e nem se torne dependente. A cada pergunta realizada, o pêndulo leva em média de 15 a 30 segundos para responder. Então tenha paciência e aguarde. O pêndulo pode estar parado durante a pergunta ou pode estar em movimento de captação. Quando ele está em movimento de captação, a resposta é um pouco mais rápida. Tudo que a gente precisa é atenção, concentração, mente vazia, respeito e muito treino. Então, como a gente deve segurar o pêndulo? Com a nossa mão não dominante, a gente vai segurar o pêndulo, deixar o cordão cair no centro da nossa mão, fechar o polegar e o indicador em forma de pinça e retrair os 3 últimos dedos para segurar, para manter o cordão no centro da nossa mão. A gente vai quebrar o punho e vai deixar o pêndulo cair. E como determinar o tamanho correto do cordão do pêndulo? A medida universal vai ser do tamanho do nosso dedo indicador, mas quanto mais preciso for o tamanho do cordão, mais precisa vai ser a resposta e mais rápido o pêndulo vai reagir. E uma forma de determinar essa distância é usando uma pirâmide. Coloque sobre uma mesa uma pirâmide pequena e uma das faces dessa pirâmide deve estar voltada para o norte. Sobre o topo dessa pirâmide, mais ou menos 5 centímetros de distância, segure o pêndulo com um comprimento de fio bem reduzido, mais ou menos 2 centímetros. Vá soltando esse fio até que o pêndulo comece a girar em sentido horário. O ponto que o pêndulo atingir maior intensidade de giro significa que aquele tamanho, aquele comprimento de cordão é adequado para a frequência da pessoa. Cada pessoa vai ter um tamanho específico de cordão e esse tamanho pode alterar com o tempo. A gente também pode ajustar o cordão de acordo com o objeto ou a pessoa a ser estudada, fazendo o mesmo exercício da pirâmide, só que ao invés vai ser ou a pessoa ou o objeto. Fazendo isso, a gente aumenta muito mais a sensibilidade e a precisão das medições. Então, como programar o pêndulo? Para isso, vocês vão pegar uma folha branca, de preferência sem linhas, vão desenhar uma linha vertical no meio dessa folha, com uma seta para cima e uma seta para baixo. Embaixo, vocês vão escrever zona neutra. No lado direito, vocês vão fazer uma linha circular com uma setinha indicando o sentido horário. No meio desse semicírculo, a gente vai desenhar um sinal de mais. Embaixo, a gente escreve horário, positivo, sim. E no outro lado da folha, no lado esquerdo, a gente vai fazer o oposto. Um semicírculo com a setinha indicando o sentido anti-horário, um sinal de menos dentro. E embaixo a gente vai escrever anti-horário, negativo, não. Antes de iniciar a programação do pêndulo, a gente deve se certificar de que não vai ser interrompido, que em volta da mesa não tem nada de eletrônico e que a nossa mente está bem calma e relaxada. Para isso é interessante fazer alguns ciclos de respiração completa até que a gente se sinta bem relaxado. A primeira programação vai ser intencional. Isso quer dizer que a gente vai conduzir o pêndulo no sentido desejado. A gente vai começar colocando o pêndulo no centro, na zona neutra, com mais ou menos 5 centímetros de distância. A gente vai impulsionar ele verticalmente para frente e para trás e dizer mentalmente: sempre que se movimentares nesse sentido, é movimento de captação ou dúvida.
Sempre que se movimentares para frente e para trás, é movimento de captação ou dúvida. Sempre que se movimentares nesse sentido, significa captação ou dúvida. A gente vai ficar assim por mais ou menos 45 segundos. Então a gente vai passar para o lado direito, sentido horário. A gente vai girar o pêndulo intencionalmente em sentido horário e dizer mentalmente: sempre que fizeres esse movimento horário, significa sim positivo. Sempre que girares em sentido horário, significa sim positivo. Sempre que se movimentares em sentido horário, a resposta é sim positiva. Da mesma forma, a gente vai ficar assim por 45 segundos. Então vai passar para o lado esquerdo, para o sentido anti-horário. A gente vai repetir esse processo, mas agora girando em sentido anti-horário. Então, intencionalmente, a gente gira o pêndulo em sentido anti-horário, com um comando mental de sempre que se movimentares em sentido anti-horário, a resposta é não negativa. Sempre que girares em sentido anti-horário, a resposta é não negativa. E da mesma forma, a gente vai ficar assim por 45 segundos. Depois disso, a gente precisa fazer mais 2 ciclos. Volta para a parte neutra, para a zona positiva, zona negativa, parte neutra, zona positiva e zona negativa. O próximo passo é repetir esse processo, mas dar um comando somente com a mente. A gente não vai impulsionar o pêndulo intencionalmente. Se todos os movimentos forem iguais da placa de polaridade, significa que o pêndulo está programado. Se o pêndulo não se movimentar de jeito nenhum, significa que o nosso eu racional está bloqueando aquele processo. Então a gente precisa esvaziar a mente, relaxar e tentar de novo. Como que a gente prepara a mente para praticar radiestesia? A gente vai sentar confortavelmente, relaxar todos os músculos envolvidos para não haver tensão, fazer alguns ciclos de respiração completa, fazer uma oração pessoal, pedir proteção e pedir para que seja um bom canal, limpar o pêndulo e limpar o ambiente energeticamente, se certificar de que a gente não vai ser interrompido, afastar toda e qualquer fonte de energia eletromagnética negativa, como os eletrônicos em geral, e ter sempre ao nosso lado papel e caneta para que a gente possa fazer as anotações. Quanto mais a nossa mente e o nosso corpo estiver relaxado, melhor vai ser as captações. O que é inadequado fazer na radiestesia? A gente não deve prever o futuro, já que o futuro se altera constantemente. Ao invés disso, a gente deve fazer perguntas relacionadas à probabilidade em situações específicas. Se a pergunta envolve uma pessoa de maneira emocional, mental ou física, a gente não deve usar radiestesia. Isso porque a nossa mente inferior, o nosso inconsciente, pode interferir nos resultados da radiestesia. Um exemplo é se alguém da nossa família está doente, por exemplo. E a gente não deve praticar radiestesia no meio de pessoas que não acreditam ou que fazem piada a respeito disso, já que a energia dessas pessoas vão interferir no nosso trabalho. Então agora eu vou mostrar alguns exercícios pra gente treinar a radiestesia. No primeiro deles, a gente vai precisar de 3 tampinhas idênticas e uma pedrinha ou um feijão. A gente vai pedir pra alguém colocar essa pedrinha ou o feijão embaixo de uma das tampinhas, embaralhar e vai posicionar essas tampinhas uma do lado da outra com um espaço de mais ou menos 3 centímetros de distância. Então a gente vai usar o nosso pêndulo, fazer as perguntas pra saber onde está a pedrinha ou o feijão. A gente pode perguntar de 2 formas. A primeira seria: essa tampinha tá vazia? Sim ou não? A outra forma seria: o feijão tá embaixo dessa tampinha? Sim ou não? A gente vai fazer essas perguntas com o pêndulo em cima da tampinha ou a gente vai usar o nosso dedo antena. As perguntas sempre devem ser diretas e objetivas e não podem ter duplo sentido. Faça esse exercício muitas vezes até acertar pelo menos 8 de 10 tentativas. Um outro exercício seria utilizar a pilha para adivinhar qual polo vai ser o polo negativo ou positivo. A gente vai embrulhar essa pilha de forma que a gente não saiba qual vai ser o lado. A gente vai pegar o nosso pêndulo, posicionar em cima dessa pilha e fazer a pergunta: o polo positivo da pilha está apontado em direção à janela? Sim ou não? Ou algo do tipo. Novamente, sempre sejam objetivos e diretos. Tentem usar formas diferentes de fazer a mesma pergunta. Um outro exercício também é o do saquinho de chá. Pegue 3 saquinhos de chá diferentes, coloque um em cada xícara, segure a amostra de um deles na mão não dominante e o pêndulo na mão dominante. A gente vai se conectar com o objeto, nesse caso o sachê de chá que a gente está segurando na nossa mão não dominante, colocar o pêndulo sobre a primeira xícara e a gente pode perguntar mentalmente: esse saquinho de chá é o mesmo que eu estou segurando? Sim ou não? Estes são alguns exercícios que a gente pode usar para treinar a radiestesia. Na descrição desse vídeo eu coloquei a oração do radiestesista, que eu aprendi quando eu fiz o meu curso, e vocês podem usar toda vez antes de fazer qualquer trabalho de radiestesia. E para terminar esse vídeo eu vou ler uma mensagem deixada por Albert Einstein. Estamos começando a conceber a relação entre a ciência e a religião
de um modo totalmente diferente da concepção clássica. Afirmo com todo o vigor que a religião cósmica é o móvel mais poderoso e generoso da pesquisa científica. Então era isso. Espero que tenham gostado e se ficou alguma dúvida me mandem uma mensagem ou comentem aqui embaixo. Não se esqueçam de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar a sinetinha para receber as notificações. Um abraço apertado e até a próxima semana!